neste período está para acontecer um grande evento no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. É apenas um alerta para te mostrar o que está acontecendo em Israel e como a gente tem que olhar para essas coisas e entender que cada vez mais Jesus está às portas. Sabemos que cada vez mais os sinais que nos alertam a estar atentos à volta de Cristo estão se cumprindo. Todos os dias somos levados a entender que tudo o que está acontecendo no mundo é cumprimento da palavra de Deus. Até os cientistas já alertam que o relógio do fim está muito próximo da meia-noite. E a indicação de Jesus para a sua igreja é que neste tempo deveríamos olhar para Israel. Graça e paz, meus irmãos. Nós sabemos que o povo judeu, eles sonham em ter um templo para adorar ao Senhor como eles faziam nos tempos bíblicos. E parece que cada vez mais esse tempo está se aproximando de se concretizar. Nós sabemos que eles estão com todos os utensílios prontos, eles têm ali já quem vai fazer esses rituais, eles têm os sacerdotes separados e cada vez mais eles encontram o que eles precisam para que isso aconteça. Obviamente que existe ainda algumas questões diplomáticas, burocráticas que precisam ser resolvidas, mas eles não querem esperar para que quando tudo isso aconteça, um acordo seja assinado, eles comecem a correr atrás daquilo que vai ser necessário para que o templo possa ser utilizado. Até porque há quem diga que o templo, depois que começar a sua construção, ele leva de 6 a 12 meses para estar pronto de acordo com as especificações bíblicas, né? Então eu quero trazer aqui uma atualização sobre algo extremamente importante que são as novilhas vermelhas. Eu já gravei um vídeo há um tempo atrás sobre isso, porém agora há uma atualização dentro desse assunto. Quem vai trazer para nós essa atualização é o pastor Claudinei Oliveira. O pastor Claudinei, ele morou em Israel por 3 anos, ele ainda tem muito acesso, muito contato com judeus ortodoxos que moram lá e passam informações para ele aqui no Brasil. Então eu quero compartilhar com vocês. Antes de eu compartilhar, eu quero pedir a sua ajuda com o seu like, eu quero pedir a sua opinião se você acredita que esse tempo onde os judeus vão estar aí construindo o templo está cada vez mais próximo. E também eu quero deixar alguma coisa bem clara aqui, porque sempre que a gente fala das coisas aqui do templo, por exemplo, as novilhas, eu tenho certeza que alguém vai vir aqui e vai falar: nossa, mas para que dá tanta importância para um sacrifício de uma novilha, sendo que Cristo é o sacrifício perfeito? Eu sei disso, assim como você, eu acredito e aceitei a Cristo como meu Salvador e sei que Ele é o sacrifício perfeito, mas um judeu não acredita nisso. Um judeu, ele acredita que ele ainda precisa matar novilhas, pombinhas e tantos outros sacrifícios para que seus pecados sejam perdoados. E a importância que nós, evangélicos, que aceitamos a Cristo, damos a isso é porque na palavra de Deus fala que existirá um templo para que o iníquo, o homem da perdição, ele venha se assentar. Tá aqui, ó, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 3 e 4. Ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e manifeste-se o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, olha onde? No templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, vai ter que existir um templo para que este iníquo venha se assentar. Então quando a gente passa um vídeo como esse, é para te alertar, é para te mostrar que a Bíblia está se cumprindo, que um templo vai ser construído e que dentro deste templo o anticristo vai se assentar e ali ele vai exigir adoração. Isso é mais um alerta, não é para você querer ter uma Arca da Aliança aí para você adorar na sua casa, não é porque você vai ter que sacrificar alguma coisa para você adorar a Deus, não é nada disso. É apenas um alerta para te mostrar o que está acontecendo em Israel e como a gente tem que olhar para essas coisas e entender que cada vez mais Jesus está às portas, os sinais estão se cumprindo. Vamos ao vídeo que o pastor Claudinei Oliveira ele mostrou para a gente essa informação. Neste período agora da Páscoa judaica, vai acontecer entre a Páscoa judaica e a festa de Shavuot, que é a festa das semanas, conhecido também como a celebração pelo Eterno ter entregado a Torá para Moisés. Então, entre a semana da Páscoa e a festa de Shavuot, que dá aproximadamente aí a diferença de 2 meses, aproximadamente menos de 60 dias, neste período está para acontecer um grande evento no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. E para mim passar para você as imagens e as informações do que vai acontecer no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, eu preciso ler a Bíblia contigo. Ler a palavra de Deus para que a gente possa te explicar o que vai acontecer
e como isso também vai surtir um efeito, tanto na comunidade judaica, como também sobre nossas vidas, nós que somos imitadores de Cristo Jesus. Olha aqui, ó, eu vou colocar na tela a passagem bíblica no livro de Números, no capítulo de número 19. Livro de Números, capítulo 19. Você que está se achegando, vai chegando e deixando o like, chamando todo mundo, para que a gente possa crescer juntos nessa live, tá bom? Números, capítulo 19, verso 1, a Bíblia diz assim, ó. Falou, pois, o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei, que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que te traga uma novilha ruiva, que não tenha defeito, e sobre a qual não tenha sido posto jugo. E as dareis a Eleazar, o sacerdote, e ele a tirará para fora do arraial, e degolar-se-á diante de todos. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o seu dedo, e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a novilha perante os seus olhos, e seu couro e a sua carne e o seu sangue com o seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro e isopo e carmesim e os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as suas vestes e banhará a sua carne na água, e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que queimou lavará suas vestes com a água, e em água banhará sua carne, e imundo será até a tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da novilha, e a porá fora do arraial, num lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Expiação é. Até aqui é o suficiente. Bom, vamos lá. Só para você entender essa ordenança do Eterno para Moisés, para que ele viesse, né, a repassar para Arão, e os filhos de Arão viessem a praticar isso de uma forma perpétua, né, aqui nesta terra. A Bíblia Sagrada diz que Deus pediu, né, como uma maneira de purificar não somente o sacerdote, mas também todos os filhos de Israel, que viesse ser, né, pego uma novilha ruiva, uma novilha vermelha, que não houvesse sobre ela sequer um pelo de outra cor. Pode ser um vermelho claro, um vermelho mais escuro, né, mas não pode ter nenhum tipo de outra cor e também não pode ter sequer um pelo branco ou preto. Tem que ser 100% vermelha essa novilha. E essa novilha, tendo aproximadamente mais de 3 anos, ela então seria sacrificada fora do arraial, fora da região ali do templo, para o lado de fora, num lugar diferente do território do templo, seria sacrificado. E todos veriam esse sacrifício. Depois essa novilha seria colocada juntamente com o seu couro, com o seu sangue e também com o seu esterco sobre um altar, seria queimado, e as cinzas desta novilha seria colocado, misturado com água, para servir como purificação, tanto do sacerdote, como também para a purificação de todo o pecado dos filhos de Israel. E isso Arão fez, passou para o seu filho Eleazar, e de Eleazar foi passando isso aos sacerdotes até o presente dia de hoje no território de Israel. A comunidade judaica conseguiu encontrar nos Estados Unidos 5 novilhas vermelhas que nenhuma delas tinha sequer um pelo de outra cor. Essas novilhas, com muito cuidado, né, foi fretado um voo diretamente dos Estados Unidos para levar essas novilhas até Israel. Chegando no aeroporto Ben Gurion, essas novilhas foram descarregadas e automaticamente levadas até o território de Shiló, que é o território de Siló, aonde o templo e a tenda a tenda da congregação ficou e foi instalado ali por aproximadamente 400 anos no território de Siló.
É bem verdade que todo mundo aqui sabe que ali em Siló foi aonde aconteceu do sacerdote Eli ter caído da cadeira, quebrado o pescoço e morrido, bem no mesmo dia em que o seu filho Ofni e Finéias tombaram no campo de batalha na guerra. Depois que Eli morreu, o profeta Samuel assumiu o lugar e assim toda a história de Israel aconteceu. Neste meio entre Páscoa e Shavuot, há um espaço de terreno que pertence a um judeu importante do judaísmo ortodoxo, lá de Jerusalém, que ele tem um espaço de terra no Monte das Oliveiras, bem do lado da região aonde Jesus olhou para Jerusalém e chorou olhando para a cidade, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, como uma galinha junta os seus pintainhos debaixo das asas, mas tu não quisestes. Então, coisas terríveis acontecerá contigo, né? Se em Tiro, se em Sidom tivesse acontecido as maravilhas que aconteceram aqui, neste lugar, todo aquele povo teria se arrependido com um pano de sacos e com cinzas. Mas, porém, tu serás abatida por não credibilizar o tempo da visitação de Deus. E ali Jesus chorou. Bem do lado desse terreno, há um terreno que foi comprado por um judeu importante em Jerusalém. Este terreno será sacrificado uma das 5 novilhas vermelhas. O que isso significa? Isso significa que a comunidade judaica, principalmente os judeus ortodoxos, estão já preparando o momento para a inauguração do terceiro templo. Como assim, pastor? Está acontecendo que não há nenhum comentário, a gente vê nas imagens que não tem terceiro templo em Jerusalém, não tem nada disso. Veja bem, para acontecer a construção do terceiro templo, estima-se que em um período de aproximadamente entre 6 meses e menos de um ano, entre 6 meses a 10 meses, o terceiro templo seria construído com toda a estrutura, conforme tem a maquete lá no Instituto do Terceiro Templo, tá? Seria construído no máximo em 10 meses, e este sacrifício da novilha vermelha, que será feito agora entre a Páscoa e Shavuot, esta purificação, ela já estaria arremessando todos os sacerdotes, todos os levitas e toda a comunidade judaica para o próximo sacrifício, que seria exatamente já no altar, né? Não no altar dentro do templo, porque este animal precisa ser sacrificado em um lugar distinto. Mas este sacrifício agora, entre Páscoa e Shavuot, já é a preparação para a apresentação do terceiro templo, a cerimônia e tudo aquilo que levará os sacerdotes a estarem limpos e purificados para uma cerimônia tamanha. E aí você me pergunta: tá, pastor, mas o que isso tem a ver com o anticristo? Tem tudo a ver com o anticristo. Porque a construção do terceiro templo precisa da intervenção do anti-Machia, fazendo um acordo entre os filhos de Ismael e os filhos de Isaac, que é o pai de Jacó, que é Jacó. Se não acontecer essa paz, então não tem como acontecer a construção do templo. E isso já está sendo trabalhado nos bastidores, enquanto o mundo está vendo várias cortinas de fumaça sendo praticadas na terra. Nos bastidores já está acontecendo alguns trâmites para exatamente esse detalhe. Inclusive, eu vou te dizer algo, marca isso daqui que eu vou te falar. Inclusive, o homem que conseguir parar a guerra entre Israel e Hamas, esse homem deve ser observado com um olhar diferente dos demais. Aquele que conseguir apaziguar e parar essa guerra entre Israel e Hamas, esse homem deve ser olhado com um olhar diferenciado dos demais. Terá toda a autoridade e autonomia de negociar a paz com países que não estão em confronto com Israel. Para pensar. Um cidadão chega e consegue apaziguar um conflito que já está indo em direção a quase 40 mil mortos. Esse conflito é apaziguado por um cidadão que conseguiu conciliar
e trazer a calmaria no meio da nação de Israel e desse povo, tá? O que acontece? Esse cidadão que parou essa guerra terá toda a autoridade para chegar, principalmente em Mohammed bin Salman, que é o príncipe das Arábias, da Arábia Saudita, em chegar até mesmo em Erdogan, na Turquia. Todos esses homens que são oposição a Israel, chegar e dizer, olha, vocês não estão trocando tiros, vocês não estão se degladiando, uma nação tirando vida de outra, então vamos fazer um acordo de paz, um acordo comercial. Agora é hora de nós ganharmos dinheiro, agora é hora de nós vendermos aquilo que nós temos e fazer essa troca mútua entre as nações. Então, quem conseguir apaziguar esta guerra, automaticamente terá uma autonomia muito grande para fazer o acordo de paz.